Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Quero ler a partir do verso 4 com vocês. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Diz assim: No embarque, no desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito eles advertiam Paulo que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos acolhemos, ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Glória a Deus. Eu amo muito esse texto, irmãos, de paixão mesmo. Aqui Paulo está viajando de Mileto a Jerusalém para cumprir o propósito do Senhor Jesus. Paulo seria entregue para os israelitas, ou seja, para os fariseus e os líderes judaicos ali de Israel, para ir preso. Ali em Jerusalém ele ficaria talvez preso há 2 anos e se dirigiria depois a Roma, até chegar no imperador César, o homem mais importante do mundo, a qual ele cumpriria uma missão e um propósito estabelecido no céu. Um desígnio de eternidade, fazia parte do propósito de Jesus para Paulo, pregar para o homem mais importante da vida. E no meio do caminho, essa passagem, que eu entendo que é um alento, algo de muita bondade vindo da parte do Senhor. E quero trazer isso para a nossa vida, logicamente. Começa falando assim, no desembarque. Irmão, se desembarcou, é porque embarcou. E eles desembarcaram ali com um propósito específico. Tinha um tripulante que chamava Otávio, e ele precisava deixar algumas cargas. Então, é necessário deixar algumas coisas no meio do caminho para seguir viagem. É necessário deixar alguns pesos. É necessário deixar o excedente, aquilo que nós não precisamos para seguir viagem. Eles pararam por ali. Mas é impressionante, porque desembarcaram. Se desembarcaram é porque embarcaram. Então, para começar um novo ciclo, irmão, é necessário encerrar ciclos antigos. E talvez fosse isso o que o tripulante Otávio estivesse fazendo. Talvez fosse por este motivo. Toda caminhada ela começa com o primeiro passo, mas ela termina com o último. E a nossa vida ela é feita de ciclos e etapas. É necessário que nós tenhamos essa compreensão e não venhamos a pular etapas, principalmente nós que sabemos que estamos enfrentando um deserto de aperfeiçoamento do Senhor, mas é necessário que nós entendamos que há um tempo para todas as coisas e há um tempo de encerrar ciclos, irmãos. Há um tempo de encerrar ciclos. Olha, a palavra fala: encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Uma semana. Encontramos ali uns discípulos que viviam e ficamos ali por uma semana. Ali também haviam discípulos. E Paulo é discipulador. Paulo é apóstolo. Há uma relação, irmão, de respeito e lealdade entre discípulo e discipulador. O discípulo, ele respeita o discipulador. Ele vê nele algo no coração, e é uma união que vem do próprio Deus, irmãos. Eu falo por mim mesmo, porque eu falo de um modo humilde. Eu não me coloco como um discipulador, porque eu também sou discipulado, eu também aprendo para ensinar, mas é algo que eu percebo, por exemplo, nas pessoas que vêm me pedem conselho, que elas me respeitam a minha história de superação, a qual o Senhor me deu, e é algo que o Senhor coloca no coração delas, e elas entendem que as palavras que eu falo são verdadeiras. E ali acontece muito isso, porque não há uma relação sem o respeito, o devido respeito e a devida lealdade. E isso é algo estabelecido pelo próprio Deus. E então Paulo encerrou aquele ciclo para começar um novo ali. Porque tinham pessoas que precisavam talvez ouvir a história ali. Ele fala que ficou uma semana. Então eu quero, falar, porque o Senhor Deus diz, irmão. Talvez eu esteja pregando aqui para esse tipo de pessoa que precisa encerrar um ciclo antigo para começar algo que o Senhor já colocou no seu coração, mas você não tem conseguido deixar para trás. Você não tem conseguido. E eu não sei se eu falo de lugares, eu não sei se eu falo de pensamentos, eu não sei se eu falo de crenças limitantes ou de pensamentos e conceitos estabelecidos por outra pessoa.
Alisson, me dá um exemplo de crença limitante. Irmão, nosso Deus, ele é ilimitado. Vou falar para vocês, por exemplo, uma mulher, uma mãe, uma crença limitante é que limita a nossa forma de pensar. Por exemplo, uma mãe que passou por traição com seu marido, a tendência dela é que ela proteja a filha de todos os homens e fale que todo homem não presta. De tanto ela falar isso na cabeça da menina, a menina vai começar a acreditar e ela não vai achar que não pode ser feliz com homem nenhum. Porque ela passou por traição, então ela teve uma vida de derrota naquela área, ela não consegue. Um empresário que tentou montar um negócio, alguém que nem conseguiu chegar a ser empresário, você vai montar um negócio e vai pedir conselho para ele, irmão, ele vai te frustrar antes de você começar. Por quê? Porque ele vai agir e vai te dar conselho na limitação dele. Então, o Senhor em Isaías 43, versículo 19, eu creio que eu preciso falar isso para alguém aqui, ele fala assim: eis que faço uma coisa nova, e já está saindo à luz, ou seja, vocês já vão conseguir ver com os próprios olhos, ou seja, será manifestado, luz é manifestação. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e é o Senhor que traça o nosso caminho no deserto, e rios em terra seca. Fluirá água, fluirá alívio, irmão, no meio do calor escaldante da terra seca do deserto. Estou pregando aqui para pessoas que precisam encerrar ciclos, para avançar nas etapas do deserto, para poder viver experiências novas com o Senhor. Precisam deixar, repito, não sei se lugares, não sei se pessoas, não sei se crenças e pensamentos limitantes, mas algo precisa ser deixado para trás. A palavra continua falando, fala assim, ó: pelo Espírito eles advertiam Paulo que não fosse a Jerusalém. Irmãos, glória a Deus, por quê? Pelo Espírito, é o Espírito que está advertindo, então mostra que aquela união é uma união de Deus. Mas eles advertiam que Paulo não fosse a Jerusalém. Jerusalém fala do centro da vontade de Deus, ele estava viajando de Mileto a Jerusalém. Estavam querendo impedir o propósito. E tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes até tem o Espírito Santo, mas querem nos impedir. Por quê? Porque tem medo, porque eles sentem medo. Por qual que era a grande situação? O profeta Ágabo vai ali a partir do verso 10, ele vai falar que encontra com o profeta Ágabo, o profeta Ágabo amarra as próprias mãos, as próprias pernas e fala que Paulo vai ser preso em Jerusalém. Então, a grande questão ali é que eles sabiam e conheciam o propósito de Paulo, porque o Espírito tinha falado para eles. Mas preocupados, tentaram dissuadi-lo. Era um cuidado fraternal e não um propósito estabelecido pelo céu, um propósito. Paulo sabia, irmãos, que precisaria passar por isso. Paulo tinha consciência, Paulo era convicto de todo o propósito, irmãos. Olha o que Paulo fala na carta de Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ele fala assim, ó: mas o que era para mim era lucro, passei a considerá-la como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como lixo para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem da fé pelo Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Paulo queria ir até o fim, e estava decidido, mesmo que para isso ele precisasse morrer, mesmo que para isso ele fosse passar por açoites, prisões, torturas. Uma coragem muito grande, porque sabia que através da sua vida muitos seriam alcançados. Para se amar é necessário ter coragem. Mas aqueles irmãos, eles agiram ali de certa forma, mesmo tendo a informação, porque fala pelo Espírito. Receberam a informação, sabiam que Paulo estava indo, sabiam de tudo, mas queriam impedi-lo. Um cuidado fraternal, algo que devemos tomar cuidado, que pode impedir o agir de Deus em nossa vida, a plenitude de vida. Paulo queria experimentar o poder da sua ressurreição, ou seja, a plenitude que Deus tinha para ele na vida, algo que ele era totalmente consciente. E quando eles tentam impedir Paulo que não fosse para Jerusalém, ao fim de nosso ciclo ali, ou seja, ao fim do nosso tempo ali, acabou o tempo. Tentaram impedir ele de chegar no centro da vontade de Deus, acabou o tempo ali.
Acabou. Isso não quer dizer que foi ruim, irmãos. Não quer dizer nada disso. Acabou o tempo. Eclesiastes 3:1 fala que há um tempo para todas as coisas e um propósito em tudo em que passamos debaixo do céu. Ou seja, enquanto andamos por essa terra. Irmãos, todas as pessoas, tudo que vivenciamos, tudo que sentimos, vimos e ouvimos, serviram apenas para nos lapidar. Eu quero repetir, tudo que vivenciamos, tudo que sentimos, vimos e ouvimos, serviu para nos lapidar. A alma vai reluzir. Quero repetir, a alma vai reluzir, irmão. A caminhada do justo é dessa forma, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Até chegar à estatura do varão perfeito. Então, ciclos precisam ser enterrados. É necessário que nós sabemos e aprendemos a contar os nossos dias. Mas olha, fala assim, ó, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Irmãos, isso aqui mostra algo muito grande, algo muito poderoso. Salmo 133 fala o quão bom e suave é que os irmãos andam em união. E tenho convicção, irmão, de que essa união aqui veio de Deus. Por quê? Primeiro dá a menção do Espírito, dá todas as situações ali, mas ela era temporária. Mesmo que venha de Deus, algumas coisas são temporárias na nossa vida e precisamos compreender isso. Precisamos aceitar, precisamos deixar aí, mas eles foram com Paulo até o final, até lá no último instante do barco. Por quê, meu irmão? Porque Paulo deixou saudade. Porque Paulo conseguiu expressar o seu amor e completar a sua missão ali. Se despediram de forma comovente. E nós só despedimos de forma comovente de algo se o ontem valeu a pena. Se sentimos saudades no dia de hoje, é porque o ontem valeu a pena. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Se sentimos saudades hoje, é porque o ontem valeu a pena. E Paulo, ele expressava, ele apesar de ser muito duro, muito severo, e nós vemos isso na história, que foi bastante impactante na questão da conversão dele, um raio de luz se manifestou, o Senhor Jesus, impedindo ele de matar os cristãos que estavam ali em Damasco, os seguidores do caminho, que ele chamava de seita naquele caminho, ficando cego por 3 dias. Ele ainda assim, com toda aquela dureza, ele aprendeu a amar. Olha o que ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Fala, portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor, amados. Essa palavra amados e saudosos significa que ele sentia saudade dos irmãos ali. Saudosos e saudade. Ele sentia saudade daqueles irmãos. Ele rogava para que os irmãos lá sentissem o mesmo no Senhor. E isso ele escreve que sentia saudade em várias cartas dele. Você percebe que ele fala que queria visitá-los novamente, não escrevendo por carta, porque ele queria falar pessoalmente, porque ele sentia falta das pessoas daquele momento. E, irmão, a saudade, ela bate forte, ela é como um zagueiro, um brutamonte. Quando ela vem e derruba a gente, dói muito. Dói muito. Então, se sentimos saudades hoje, é porque o ontem realmente valeu a pena. Quero ler com vocês, porque não foi só Paulo que se sentiu dessa forma. Em 2 João, capítulo 1, versículo 12, veja o que a palavra diz. Embora tenha eu muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. João sabia que os crentes daquela carta, que era alvo daquela carta, necessitavam de um encontro pessoal e acalorado. Muitas vezes precisamos disso, irmãos. Sabe, nós não nascemos para viver sozinho, não. Nascemos sim para se relacionar com as pessoas. Nascemos para poder desfrutar o melhor que um pode dar. E toda união, irmão, toda união, ela é provida por Deus. Não só de homem e mulher, de amigos também. Logicamente tem que estar na mesma visão, no mesmo ideal. Não são todas as pessoas que são de Deus, não. Mas tem muitas que são e precisamos entender isso. Precisamos compreender e nos unir e procurar em Deus essas pessoas para nós. Olha, como que nós sabemos, irmão? É bem simples, ó. A palavra continua falando assim, ó. Ali nós ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Irmãos, ali nos ajoelhamos, ou seja, Deus, oramos,
Deus, e nos despedimos, cada um para o seu lado. Tudo que começa com Deus, irmão, termina com Deus. E aqui eu quero terminar já, partir para o final. Tudo que começa com Deus, irmãos, termina com Deus. Tudo que nós colocamos o Senhor tudo aquilo que nós colocamos o Senhor no começo, terminará com Ele. Mesmo que o meio do caminho seja complicado, mesmo que no meio do caminho haja separação, mesmo que no caminho haja luta, haja guerra, haja mentira, haja difamação, vai terminar bem, vai terminar com amor. O amor de Jesus em João 13:2 fala para os discípulos que Ele amou os discípulos até o fim. Até o fim. Então, sabe, não depende. Tudo que nós colocamos Deus no começo, meu irmão, vai terminar com Deus. Ou seja, se termina com Deus, termina com vitória. Termina com vitória. Paulo deixou saudades. Eu quero ler com vocês um versículo que Pedro fala, justamente diz, porque toda construção que nós fazemos, e relações são construções, entenda, elas são construídas diariamente. Tudo que nós não regamos é uma construção, uma plantação. Tudo que nós não regamos com amor, com carinho, corre o perigo de se perder com o tempo. E aqui eu quero falar de construção, porque nós vamos ali tapando as arestas, fechando os buracos e colocando um tijolinho de cada vez, paulatinamente, um passo de cada vez. Tudo que começa com Jesus termina. E Ele é a pedra angular, irmão. A pedra angular é aquela pedra que servia de suporte, de fundamento para toda a construção antiga, mas que também era a pedra arqueada, que dava a beleza final da construção. E a palavra dele se compara à semente também. E quero falar aqui, nós regamos com orações, regamos com as nossas lágrimas. Então tudo que começa com Deus, termina com Deus. Esse termina com Deus, termina com vitória. 1 de Pedro 2:6 fala que as escrituras declaram: eis que eu estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce. Ela é preciosa e foi cuidadosamente escolhida. E eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. Em algumas versões fala, jamais serão confundidos. Então, em todo relacionamento, em tudo, irmãos, que nós devemos colocar é a pedra angular, é Jesus como base. Por quê? Porque nós não seremos confundidos, nós não seremos decepcionados, nós não seremos envergonhados quando começa dessa forma. Não tem como dar errado, não tem. É o olho que tudo vê, que tem conhecimento de tudo. Primeiro, se não tiver nem propósito, ele nem vai nos unir. Vai faltar paz, vai ter guerra, vai ter confusão. Não quero dizer que não tenha confusão aqueles que são, não, irmão. Até porque o inimigo se opõe. Mas nós mesmo não sentiremos paz, porque há uma diferença muito grande quando nós estamos no meio da guerra e sentimos paz e quando não. Então precisamos compreender todas essas coisas. Tudo que começa com Deus, irmão, termina com Deus. Vai terminar bem. Vai terminar em vitória. E eu quero terminar aqui falando para vocês, irmãos, que em Cristo Jesus nós já fomos feitos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou primeiro e nos deu todo o aparato e suporte necessário. Eu costumo falar que a Bíblia é um livro de relacionamento. Colocando Ele no começo, seremos no final. E como diz Romanos 8:30-21, o que poderemos dizer dessas coisas, senão que somos mais do que vencedores. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Você já venceu essa guerra, você já venceu, minha irmã, essa guerra. E não importa o sentimento que esteja tomando conta do seu coração, se colocou Jesus no começo, vai dar certo no final. Cumprindo as etapas, encerrando os ciclos, deixando pensamentos limitantes para trás e aprendendo a contar o tempo de todas as coisas. No final das contas, nós sabemos que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.